Canto 1. Séculos usam terno e contam seu tempo em busca da terna nudez que aparece vestida em desencontro eterno. Não quero a gritaria vazia do meio-dia, mas profícuo o silêncio à meia-noite. Anne, no sol do meio-dia, o sol de dia corre menos que às 5 horas da tarde. As cortinas fecham as estradas de países e de casas. Os sinais ofuscam as estrelas de olhares e sentidos. Voltar significa perder o tempo da ida. Prosseguir pode ser não ter mais a oportunidade de voltar. Estar apenas uma maneira de passar as horas. Ao crescer, as horas não cabem em relógio. A cada luz acesa na noite, penso apenas na noite. Ela baila em seu reflexo escuro, ensinando a luz que se vê sem os olhos. Um velho hábito escrever. Quem o inventou, por certo, tinha as noites sozinhas, como eu. Uma pena do que escrevo não gostares, sabes? Fica melhor quando sorrir. É melhor ser alegre a ser cinza de cigarros apagados, nuvens urbanas, cúmulos de afetação e não acúmulos de ninho, cúmulos nimbos sobre nós, sobre todos nós, nós que formamos a tempestade. Aquela noite foi assim perdida, uma bosta. Não dizer, não se saber dizer, não chegar sem se proteger, doar sem culpa, doar a si sem medo de sofrer. Sofre mais aquele que vive de se proteger, armando estratégias, daquele que se solta sem fazer o preço dos momentos. Anne, perdi algo de precioso que tive. Não sei se vou estar na hora do reencontro. Quando era criança e sentia vergonha de ter medo do escuro, vi muitos bois da cara preta em telas de parede. Jamais poderia imaginar. A noite é mais generosa do que o dia. Difícil saber mentir. Já me esforcei. Essas coisas que se aprendem na escola. Nunca gostei de fazer prova. Gostaria que cantasse só para mim, com todas as reticências possíveis de se auscultar, não por dó de mim. Na escala dó, ré, mi, fala assim, you come to sun. Como esquecer? Não sei se sua voz atravessará os tempos. As ruas não merecem estar posta de través. Quando se fala em demasia, deseja-se apenas esquecer do silêncio. Brota a lembrança, flor dos sentimentos. Longos debates realizo dentro de mim mesmo. Sou meu maior crítico. Não queria ser tão desesperadamente crítico. Como eu, perco o dom do elogio, elegia de lirismo desalinhado, o lirismo difícil e pungente da opulência. Esta tua maneira de ser, não agir, não virar viragem, viração, que acaricia o rosto da terra e lança pólens no ar, lembrando que o ser masculino não se fez apenas de músculos e cólera. Quanto de droga vou ver você injetar sem envolver essa
marcha cheia de marca e manchas, não cabe interrogar, que se permita o diálogo. Aquele que diz ser mais do que é, não é nem o que menospreza. Já fui assim e sei o quanto não era. Anne, quero que se lembre de mim. A eternidade não se deve desejar a ninguém. Quero ser efêmero. Meu compromisso é com o Seva. As ruas estão caladas e isto já é um bom sinal. Quando perder a noção do tempo, serei mais convergente. Quando libertar das fronteiras a nação que me povoa, serei demovente. Parei de pensar sobre um tanto de vida, percebi o melhor que se pode fazer, né? Esquecer que existe aparência. A aparência quer fazer acreditar que determinada coisa é sem jamais ter sido aquilo que parecia ser. Engana todos, cegando uns, enfeitiçando outros. Sem me enganar, ainda tenho tempo de me descobrir. É engraçado, não tenho graça nenhuma. Gostaria de ser comediante. Faltam a máscara, o espaço entre a cruz e a espada. Por me faltar o sinal da cruz, não consigo comer diante de tantos famélicos. Um padre é realmente engraçado. O que sou eu ante a palavra de Deus? Talvez mais de uma centena de ossos. Uma antena aos pedaços, cacos untados, formando um corpo. Não venho do pó, também não mais serei, né, quando o pó estiver. Quem quiser louvor, negai as cartilhas e ser provecto. Não precisa correr tempo. O tempo não para. Nos joga para frente. Enjambemã do devenir. O futuro nos guarda um grande presente. Só resta aprender. Não quero parar agora, vírgula. Ainda é cedo, Anne. Por que se cansa tanto quando sou manifesto? Não falo de políticas tísicas. Não sequestrei nenhuma palavra, né, que tivesse de recorrer a dicionário. Por que não gosta de Homero? Ou mesmo Ésquilo, 525 a 456 a.C., todo erro de todo mundo a descarte, não arde no inferno sob o sol que não pediu para ver isso. Quem nunca viu mais do que gostaria? Perguntem a Dante. Platão, um tino tão raro quanto o jambolão. Meus heróis morreram de esclerose e meus inimigos também estão no poder. Se Cazuza pudesse me ouvir, diria: vá em frente, rapaz, sua overdose faz mais bem à saúde que 5 minutos de conversa ao pé do rádio. Um dia ainda verei as pessoas sem pensar em nada, como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo futuro delas. A tarde chega e imprimem-se folhas na fotografia de revistas secas de conteúdo. Quantas mulheres pratos e mulheres panos, do jeito que vão as coisas, só conseguiremos ser felizes quando nos
tornarmos androides, não estar à venda. Pessoas, coisas estão à rua. Dostoiévski era um sentimental e no travor da era triste. Talvez assim não fosse, se ao invés da exclamação do excelso fosse um computador. Computar a dor é esquecer que é dor. A dor dói e não dá para racionalizar. Fé, dor, Dostoiévski. Uma noite maravilhosa. Apenas são possíveis quando somos jovens. O céu, tão cheio de estrelas, tão luminoso, que quem erguesse os olhos para ele seria forçado a se perguntar a si mesmo: ser possível que sob um céu assim possam viver homens irritados e caprichosos? Anne, me escreva. Tenho que reaprender a chorar. Um dia senti vergonha porque chorei. Hoje sinto vergonha por não mais chorar. De pedra me fazem. Procuro resistir a ser estátua. Falas da minha face e cobiçam o meu cariz. Nós na colácia, minha amizade resta a tua. Quem me ensinou a ser amoroso foi Roland Barthes. Tive muitos dias eleitos, vi cada encontro feito de sujeito apaixonado. Cada encontro equivale a uma festa. Fiz muitas festas. Anne, você lembra? Agora posso interrogar. Não tenho mais medo de errar a sua resposta. Quando tiver pedaços de chão, vou trocá-los por pedaços de ar. Meus pés andarão livres, sem calos. Perdi o encanto pelo canto iluminado. Percebi o quão pouco iluminadas eram as pessoas que lá estavam. Não falo a mesma língua que Camões. Posso colocar um ponto final. Não quero começar uma discussão. Com Brecht aprendi, as alegrias são desmedidas. Algo assim, gostaria de ouvir de meus versos, contra a cara fechada. Se soubesse falar inglês, leria os letreiros da rua. Que país é esse? Sem língua. E com que língua vou te beijar, Anne? Desejo a carioca e sua língua nua, deitá-la sobre a bandeira e tocar todos os poros de seu hino. Ah, se Manuel me visse! Não quero morrer quando escrevo. Escrevo para esquecer que um dia vou morrer. Um sol, uma lua, um raio de luz, um raio de lua. No meio do dia, esquece que existe a lua e a noite cheia, esquece-se que o sol a clareia. Era um beiço rude, belicoso beiço de anão. Olhe para o chão, verás apenas o seu espaço de caixão. Olhei para o céu, a nuvem de calça usava chapéu. Fui me tornando ao avesso. Aprendi a ser todo lábios. Há momentos que as referências são desnecessárias. Não me esqueci de você, Anne. O mais certo é que nunca te conheci. Como então poderia esquecer? Se vier a te conhecer, não preciso prometer, jamais a esquecerei, não lembrarei pelos séculos, repetindo o que prometeu não cumpriu.
Mesmo que seu cantar ilumine outros cantos, não roubarei o segredo do fogo do seu amor. Que os deuses do Olimpo deixem os homens sem crença. Sacrifico meu fígado, eternamente devorado por uma águia. Liberdade, libertando o titã de sua condenação, lembrar-te-ei apenas por um momento, e por um momento seremos felizes. Não o amor de Shakespeare, que pretende eternizar-se, belo e eternamente fugaz. Sobrenome fruta doce, Romeu e Julieta, Ananás. Um amor constante, cotidiano, sem mesmice. Não precisa eternizar-se, necessita apenas de um momento para que possa se realizar. Os tempos estão difíceis, trabalha-se mais, ganha-se menos. Os 2 pontos servem para enunciar a fala dos personagens da história, das citações, dos apostos, príncipe das enumerações, antes das orações apositivas. Hércules de hoje assassinam aos poucos Mégaras, transformando-as em mulheres pratos e mulheres oco. Todos os dias são incumbidos de realizar 12 trabalhos árduos. Capturar a corça Cirineia com seus pés de bronze. E agora só faltam 11. Limpar os estábulos do rei Augeas, ou burguês. Nenhum grande mal se fez de uma só vez. Onde milhares de homens vivem em meio a excrementos acumulados durante 5.000 anos, matar as aves de rapina do Pantanal mato-grossense para fantasias carnavalescas, Milton's nascimento, primeiro ato da vida, foi o primeiro a levantar a voz contra a ação exterminadora e burlesca. Ainda faltam mais e que fique a memória fresca. Apoderar-se-ão, Hércules peão, do tomo de Creta, dos cavalos domesticados, dos domadores de Diomedes, do cinturão dos governantes da polis vernis, sob a inspiração de Artemis, em plena luz de Apolo, o ponto e a vírgula, ponte entre uma e outro polo. Se não é fácil exprimir a dificuldade, há de ser necessário ainda que a luz de velas. Notável, insuportável mesmo é vivê-la. Dê mais uma primavera às flores. As flores nascem em nossos jardins. Sou um jardineiro insurgente. O jardim é minha mente e as flores são todas devaneios. Os meus pensamentos, Anne. Sonhe, 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 durma, acorde, durma, continue acordada. Se continuar a sonhar, estará pronta para ser condecorada com o título de louca. Escrevo na mesma língua que Fernando Pessoa. Versos em outra pessoa. Não guardo rebanhos. Rebanhos comem flores. Também não guardo flores. Flores não foram feitas para serem guardadas. Existem para brilhar, para serem admiradas. Podá-las é pisar em nossos jardins
como na primeira noite. Eles chegam, o travessão serve apenas para limitar o vácuo entre o arrepio de medo e a vontade de berrar. Saiam de nossos jardins. As folhas, se não são belas, cantam no ar. O chilfrear das folhas faz gente brilhar, porque gente é para brilhar e não para morrer de fome. Tive uma ideia, uma flor, parar de escrever sem pôr um fim ao poema, acabar instantaneamente, recomeçar. Nunca gostei da palavra fim. Gosto mais da sua parônima, sim. Tampouco daquele ultra que responde terminar colocando o tradicional ponto seria pior que as reticências. Pensa em fazer uma pergunta. Quantos sinais de pontuação existem? Desses quais ainda não fiz referência? Sabem que formam a empresa ponto e vírgula e se. Imagine o que poderia fazer com as aspas. Citar Balzac, Verbe Gratia, Marx, Haroldo de Campos, Descartes e Althusser, e nos bucólico Campos, Tomás Antônio Gonzaga, guarda Marília de todo mundo. Ser o tempo no tempo de ser, Martin Heidegger. A reger, o ser é também infinitivo de é, assim falou Nietzsche. Pelo que não resta, este velho santo em sua floresta não soube que Deus está morto. Se teves transposition, esse true no true malarmé, soft, Dylan Thomas, Boitempo, aprender umas palavras e tornar outras mais belas. CDA, cada palavra é uma obra poética. Borges. Da poesia, falemos. Poética, Aristóteles. Inverter, por último, o canto 81, Ezra Pound. Aqui o erro todo consiste em não ter feito. Todo. Na timidez que vacilou. O que amas de verdade permanece. O resto é escória. O que amas de verdade não te será arrancado. Domina-te e os outros te suportarão. Abaixo tua vaidade. Não mais, musa, não mais. Que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. Camões, pense no que se pode fazer com... exclamar habeas corpus de homine libera exibendo, habeas, 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 com os parênteses e bem entre eles, entreporemos, Anne, todas as intimidades. Ame, todo um discurso entre parênteses, serão palavras e ases, um exército, um baralho, um todo poético, com as vírgulas, espera-se a festa, sorrir, vai ser nosso melhor vício. O melhor nessas horas vem do inadvertido, do que se costuma dizer casual, espontaneamente leve. Abrirem os colchetes, estarão libertos os bichos descritos no poema O Bicho, de Manuel Bandeira. O asterisco não serve para explicar, apenas servirá para ouvir, mesmo as mais leves penas. Aprender a trocar o que tiver de melhor.
trocar os instrumentos musicais e Mozart a sorrir, a sorrir, a sorrir. Aprender a ouvir, um sinal verde à sabedoria. Sábio é o criador de valores que não existe e ele faz existir. Einstein: o infinito não é difícil de ser concebido, nosso modo de viver, de ver e fazer o mundo que é limitado. Viver o infinito é desmarcar as terras, os objetos, a lua, o cosmos, as pessoas. E se não ventar, não fizer sol, não se sentir frio, se as folhas não chifrear, em as folhas caírem no rio, e se chover, se molhar, sujar de lama a borda da calça do mocinho, e a paisagem da janela, da fresta da fechadura, de cima da árvore, debaixo do viaduto, a vista for dura. E se nevar, se a névoa cobrir os campos, casca de neve sobre o rio, água corrente, se coagula no rio e a vela do barco, a vela uma lanterna a todos os náufragos de fio a pavio, e a árvore casa do João de Barro, João sem terra, sem casa, que não é pássaro e vive numa gaiola. E a terra, mãe do índio, o índio, vestígio do extermínio. Fim de ano sem tom, Antônio Carlos Brasileiro, ao som de passarim. E a aurora quimera da noite, noite morada do sonho. O pinto, fim do ovo, ovo de Colombo, ação do pintor. E o progresso, fim das matas, matas, as matas que jazem virgem. O sentido impreciso, incerto, incomum. Anne, lembrei de você e não quero pontuação por isso.